Leitura diária da lição, palavras de encorajamento e ainda o primeiro tópico da lição, a questão do medo e a ansiedade. A passagem está em Marcos capítulo 14, versículos 66 até o versículo 72. Vamos ler até o versículo 71 no momento. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, encarou e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Pedro nega a Jesus 3 vezes, o que já havia sido predito por Jesus, lá no versículo 30 do capítulo 14, mesmo depois de Pedro ter dito que nunca abandonaria, escandalizaria ou insistindo após a predição de Jesus que não o negaria. Sendo justo com Pedro, é importante afirmar que Jesus disse que todos o abandonariam, lá no versículo 27. Disse-lhes então Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Assim como todos os discípulos também disseram que não fariam tal coisa, lá no versículo 31. Mas ele, Pedro, repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos os discípulos. O único que não afirmou essas palavras foi Judas, porque estava ocupado em negociando em trair efetivamente Jesus. Pedro e possivelmente Marcos, pelo menos, estavam próximos do Mestre, mas com muito medo e apavorados, esqueceram seus ensinos e advertências, ainda que muito recentes. Versículo 72. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Pedro lembrou-se: o que fazer a partir daqui? Judas, ao perceber que Jesus foi condenado à morte, arrependeu-se com os homens, que disseram em Mateus 27,4: Não nos importa, não nos interessa, isso é problema seu. Judas não se arrependeu diante de Deus, antes admitiu a culpa, dizendo que ele tinha pecado e covardemente enforcou-se. Diferentemente, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente, em alta voz, demonstrando arrependimento diante de Deus. Sabemos quem foi e o que fez Pedro. Demonstrou frutos em seu ministério na igreja, já nos primeiros dias, quando da descida do Espírito Santo. Coragem não lhe faltou até a sua morte, pois lembrava todos os dias a promessa do Senhor que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isto que nos encoraja. Amém.